Bom dia, boa tarde, boa noite. Estamos aqui para mais um episódio do Bluecast, o seu host de sempre, Gabriel Avi. E lembrá-los que a gente faz as nossas gravações no Blue Space. Então, se assim como eu, vocês querem assumir uma determinada autoridade na sua área de atuação, conversar com pessoas maravilhosas, isso aqui pode ser uma ferramenta muito interessante para você, não só para construção de autoridade, mas também, de repente, para prospectar até novos clientes, porque você consegue convidar pessoas para conversar sobre as suas histórias e essas pessoas aceitam os convites porque basicamente você está falando sobre elas. Então elas se sentem mais à vontade em compartilhar e muitas vezes são pessoas inacessíveis. Isso aqui pode ser uma ferramenta para você tirar esse bloqueio de entrada. Então, se você tem dúvida de como começar seu podcast e precisa de ajuda, a gente tem infraestrutura completa e uma equipe extremamente capaz de poder te ajudar a tirar essa ideia do papel ou criar essa ideia junto com você. Então, o contato com o QR Code na tela na descrição do vídeo. E esse podcast é o seu podcast semanal que tem o compromisso de falar sobre tecnologia, marketing digital e empreendedorismo por meio de pessoas incríveis como Alexandre Modesto, que é o nosso incrível convidado de hoje. Então, a título de curiosidade, ele é coordenador de mídia na Corbis, então esse cara cuida de contas gigantes e ele é especialista em planejamento de mídia para os seus clientes. Então, Ale, por favor, introduza-se. Prazer, eu tô na Corbis há mais ou menos 4 anos, em torno disso. Ao longo da minha carreira inteira, sempre trabalhei com mídia, mas eu caí um pouquinho em mídia como um gaiato. Eu comecei ali como estagiário de marketing, era um pouco mais focado em criação, até que como estagiário me começaram a introduzir um pouco o universo de mídia. Ali um período meio pré-histórico, comecei a cuidar de Google Ads, me apaixonei por a parte de mídia, de planejamento, e aí foquei nisso 100%. E aí eu comecei a minha história focado 100% em mídia. Aí eu comecei ali pequeno ali na Get Money, que é uma empresa de câmbio. Depois passei por algumas agências. Então passei pela Mais Cliques, pela agência também House, a Ar Propaganda, passei por algumas outras também e hoje eu tô na Corbis. Cara, vamos lá. Você já trouxe algumas coisas aí sobre a sua vida profissional, a gente vai explorar melhor cada um desses momentos que você já passou. Mas lá atrás, quando você estava no ensino médio, por exemplo, você já tinha noção do que você queria cursar como faculdade? E eu falo porque aqui no Brasil a gente tem essa determinada dificuldade de não saber muito bem aonde a gente quer criar o nosso futuro, né? A gente não tem tanto contato com isso enquanto em desenvolvimento. Então eu queria saber um pouco dessa sua fase. Como é que foi o seu contato com publicidade? Se você cursou isso como faculdade, se você desde o ensino médio já falava, poxa, eu quero seguir nesse caminho porque é um caminho que eu vi aqui que é legal. Como é que foi isso pra você? Olha, eu comecei ali no ensino médio, eu gostava bastante da área de criação. Legal. Eu comecei a estudar arquitetura, Uau! estudei um pouquinho também de cinema. Entretanto, o que me pegou um pouco foi publicidade. Porque eu estava naquele período de mercado para onde eu vou, o que quero fazer, porque quando a gente acaba ali o ensino médio, é uma loucura, né? O universo se abre, tem muitas possibilidades. E eu acredito que, principalmente no Brasil, a gente ainda não é preparado, né, ali no ensino básico, ali, ter esse direcional do que a gente realmente quer seguir. E, querendo ou não, a gente é muito jovem para escolher assim, uma faculdade direta, assim que a gente sai do ensino médio, e foi basicamente o que eu fiz. Ali, entrando um pouquinho em arquitetura, cinema, eu descobri o universo de publicidade ali, que abre portas que eu poderia seguir assim, para diversos caminhos diferentes. Ingressei em publicidade, mas querendo muito trabalhar especificamente com criação. Então aí eu comecei a trabalhar com criação e daí eu descobri ali o universo de conteúdo, o universo de mídia, e aí me apaixonei por mídia especificamente. Curiosidade, você falou que começou arquitetura e cinema. Você começou ambas as faculdades mesmo ou você... Comecei ambas. Ambas as faculdades, mas aí você chegou a se formar em alguma delas ou você mudou de curso? Não, eu interrompi para entrar em publicidade. Legal. E aí, acredito que até o fato de você, no início, ter muito contato com criação e buscar essa parte é justamente porque tanto em arquitetura quanto em cinema é muito sobre criatividade, né? Exatamente. E você exercitar a sua criatividade, criar uma identidade pessoal visual e conseguir vender isso para os outros, né? Exatamente. E aí, olhando para sua primeira oportunidade de emprego,
foi a Get Money que você comentou. Não sei se foi isso exatamente ou se essa foi a sua primeira oportunidade de mídia. Foi a primeira oportunidade de mídia. Certo. Antes disso, eu já tive alguns outros empregos também. Aham. Já trabalhei como vendedor, já Legal. trabalhei como fotógrafo também. Legal. E aí, você foi construindo toda essa habilidade até ter contato com o que você de fato viu que gostava de fazer, que acredito eu que seja a mídia, né? Porque se Exatamente. trilhou uma carreira aí é porque em algum momento, alguma coisa ali você viu. São 7 anos já trabalhando Caramba, com bastante mídia. tempo. Bastante tempo. Eu acho que desde a época que tudo era mato, né? Como todo mundo diz. Exatamente. E aí, se a gente for olhar então essa época, que tudo era mato, cara, o que te chamou a atenção na mídia? Olha, eu acho que é muita parte de você conseguir exercitar criatividade, mas com foco específico. Conseguir atingir resultados, ver o resultado. Eu acho que isso é muito gratificante. Quando a gente trabalha muito no universo ali da criação, por exemplo, nesse período, eu não tinha ainda tanto contato ali com o resultado final, sabe? O que que aquilo gera, Aham, sabe? O que que aquilo causa, qual é o impacto. aham, Quando eu comecei ali a navegar um pouquinho em mídia, eu descobri, sabe, olha, o resultado final. O que que eu consigo através desse criativo ou desse aham. conteúdo. E você, nesse momento, você era responsável ou você participava de todo o processo, desde a concepção da criação até realizar as campanhas e ver os Sim, resultados? sim. Porque aí eu acho que é o mais legal de tudo, né? Porque quando você está em criação, você vê somente o início da coisa. Você monta e você dá para alguém pegar isso, planejar as campanhas e colocar dentro das plataformas que existem para gerar resultado. E aí você pegou e fez essa migração do 360 da coisa. Exatamente. E aí, como é que foi a evolução disso para você, ou como você enxerga a sua própria evolução dentro desse contexto todo, cara? Olha, assim quando eu comecei a trabalhar com mídia, eu entendi como todo esse universo de mídia funciona, essa mídia 360, porque eu também comecei a trabalhar ali não só com digital, que ainda Uhum, estava começando aqui, era um pouquinho, não era tão forte como é hoje, e também trabalhava bastante com off. Então, consegui ver, olha, criei essa peça e eu tô vendo ela, por exemplo, em algum lugar, e isso começou a brilhar os meus olhos. Então, aí eu comecei a decidir realmente ir por esse caminho, de uhum. planejar e ver aonde aquilo ia ser entregável, ver como que é o impacto daquilo em relação às pessoas, como o público em si reagia àquilo. Então, eu comecei a me apaixonar por aí, e aí eu comecei a buscar oportunidades diretamente no universo de mídia, que foi por onde eu me encantei, Tudo isso aconteceu dentro da Get Money? dentro da Get Money. Aí da Get Money eu passei para a agência. Uhum. Mas ainda dentro da Get Money, por exemplo, as pessoas que estavam lá em suas determinadas hierarquias, elas te deram a possibilidade de você conseguir exercitar Sim, esse tipo sim, de construção. Eu digo porque muitas vezes a gente está numa oportunidade, a gente quer talvez fazer uma migração ou compor um escopo maior do que aquilo que a gente foi contratado e nem sempre a estrutura da empresa permite. Eles, pelo visto, então, permitiram com que você passeasse ou evoluísse dentro de criação para também estratégia e resultado. sim. Eu sempre fui muito curioso também. Legal. A partir de quando eu comecei a criar e mandava para o pessoal do marketing para eles aplicarem em campanhas, comecei, mas para onde vai essa peça que eu criei? O que está acontecendo com ela? Como que Aham. vocês estão trabalhando com ela? E aí eu comecei ali xeretar, 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 querer saber cada vez um pouco mais desse universo e fui adentrando. Uhum. Cada espacinho que eu tinha, eu conseguia entrar um pouquinho. E aí eles conseguiram realmente abrir espaço para mim. E me tira uma curiosidade. Você falou que você atuava com on e com off. Isso é uma coisa extremamente interessante porque dentro do nosso universo muitas vezes a gente se especializa muito no on, porque primeiro é o que veio com a ascensão da tecnologia, é metrificável, né? Você tem coisas, informações mais claras, ou melhor, dados mais claros para transformar em informação e você realizar campanhas cada vez melhores. E aí perguntas de curiosidades mesmo. Como que você vê essa diferença dentro do seu campo de atuação do off para o on? Olha, hoje o off ele melhorou bastante. Hoje ele é um pouco mais metrificável do que era há anos atrás, principalmente agora com o DOH, né? Que a Uhum, gente tem, hoje a gente consegue projetar bastante coisa, mas meu universo é o digital. uhum, O digital, eu acho que é o que mexe comigo, que a gente consegue impactar assim. Todo o universo de mídia, a gente consegue fazer absolutamente de tudo, sem uhum. limitação nenhuma.
Perfeito. E é uma escala global também. A gente não tem limitação pro O universo digital te permite, de um único ponto, expandir para onde você quiser, né? Sem que haja todo aquele esforço físico de, enfim, deslocamento, custos e afins que vem atrelado a isso, né? 100%. E vamos lá, então. Aí você saiu da Get Money e foi para agências. Sim. O que brilhou seus olhos naquele momento da sua vida para falar, vou para agências? Você já tinha amigos que trabalhavam em agências e te contavam sobre a experiência? Foi uma coisa que você foi atrás, viu qual era o escopo de trabalho de uma agência e falou, poxa, acho que aqui eu vou me desenvolver bem? Eu acho que foi mais por almejar, não tinha conhecidos que trabalhavam em agências, mas quando você está estudando publicidade, querendo ou não, o sonho de todo mundo que faz publicidade é ir para uma agência. Então eu comecei a buscar isso e já fui bem direcionado para a área de mídia, que era o que eu queria. Como eu já tinha ali passado por marketing, tinha sentido um pouquinho de cada área, tive esse privilégio que nem todo mundo tem antes de realmente seguir por algum caminho específico. Aí eu comecei a realmente buscar e ter experiência de agência, sair um pouco desse universo financeiro, que é como, querendo ou não, era uma empresa de câmbio, então eu queria explorar também outros lugares, outros segmentos, que eu acho que foi fundamental. Isso é super interessante que você falou mesmo, porque a agência ela te proporciona a possibilidade de cuidar de contas de diversas naturezas, né, cara? Exatamente. Mercados totalmente diferentes. Como é que foi a introdução para você no ambiente de agência? O que você sentiu que foi de diferente, por exemplo, daquilo que você vivia antes? Olha, quando eu entrei em agência, eu sempre gostei bastante de moda. Legal. Então, ali eu comecei a ter contato, por exemplo, com contas de moda, com contas de Cameba, de outros segmentos, e começar a entender um pouco mais de outros universos, de outros tipos de público, outros canais de mídia, que eu tinha uma limitação ali no meu primeiro emprego, aí eu fui para o segundo, eu já conseguia trabalhar com outras plataformas de mídia. Então é totalmente diferente, porque cada plataforma faz uma coisa diferente, você consegue explorar de uma forma diferente para ter um resultado específico. Isso aí a gente tá falando então lá de meados 2015 e 16. É de 2017. 17. Então, em torno disso. O que a gente tinha no mercado de plataforma que você operava em 2017, cara? Olha, já tínhamos algumas plataformas já de afiliados, mas principalmente o que bombava nessa época era Google e Meta, que na época era o Facebook. Não que tenha mudado tanto, né? Mas vamos lá. Mas esse período era muito mais limitado de plataformas realmente de mídia. Então, as principais eram essas, e a gente tinha algumas coisinhas ali. Retail também estava começando um pouquinho. Então, mas o meu foco principal nesse período era especificamente Meta, Google e afiliados. A gente já tinha alguns que atuavam bem forte já nesse período. E olhando para as possibilidades que essas plataformas te entregavam naquele momento, do que você opera hoje ou coordena uma equipe para operar hoje, mudou muito? Totalmente, mudou muito. Principalmente pós-pandemia aí, com o desenvolvimento e evolução da GenAI, hoje é totalmente diferente do que era há anos atrás. Hoje é tudo mais automatizado, hoje é tudo mais eficiente também. Como a gente tem também uma visão de dados, é totalmente diferente do que a gente tinha há anos atrás. Hoje até como a gente explora, tanto performance, quanto brand, quanto consideração, é totalmente diferente. E aí você tocou num ponto super legal que acredito que seja o assunto da moda hoje em dia, né? Que é a parte da AI generativa. Curiosidade, a minha pergunta vai, por exemplo, tanto para plataformas quanto para vocês enquanto agência, entidade Corbis, porque eu sei que vocês têm uma vertente de tecnologia também bastante forte. Então, quando você fala sobre a utilização de uma AI generativa ou uma AI dentro da operação de vocês, hoje, as plataformas como Google e Meta oferecem isso para você, já dentro da plataforma, ou vocês que desenvolveram dentro da Corbis automatizações para utilizar essas plataformas? Olha, ambos. As plataformas hoje, elas basicamente todas, não me limito só a falar só de Google e Meta. Elas evoluíram muito em relação a GenAI, mas a Corbis também já tem assim diversos sistemas internos também com base em AI, justamente para facilitar o dia a dia, que é muito mais um processo de
facilitação e automatização também de processos. Porque a GenAI vem justamente para a gente ter um pouquinho esse trabalho manual e desenvolver a equipe para que eles possam ser mais estratégicos e táticos, que eu acho que é o principal ponto e a força da Corebase. E que faz total sentido, né? Porque você consegue ter campanhas cada vez melhores. Muitas vezes uma AI treinada vai conseguir trazer um insight bem interessante de uma riqueza de dados que muitas vezes nós humanos não vamos conseguir analisar tão a fundo, porque é muita coisa para fazer ao mesmo tempo. Então vocês que cuidam de várias contas e etc. têm essa carga. Uma AI consegue ajudar muito vocês a dar um highlight em coisas às vezes, estratégicas que vocês podem tomar com maior assertividade, né? Sim, 100%. A GenAI, basicamente, ela vem, e todos esses mecanismos, eles vêm para fazer a gente pensar. Conseguir ter o tempo hábil de pensar e tomar a decisão no momento certo. Tirar um pouco daquele processo manual que era anos atrás e dar espaço, realmente, para que a operação consiga pensar e se desenvolver. Sensacional, cara. Voltando um pouco no tempo, a gente avançou bastante, já começou a falar de AI generativa, que é o assunto de daqui para o futuro. Mas voltando lá, quando você começou na Mais Cliques, essa foi a primeira agência que você entrou? Não, foi a DCS. DCS, perfeito. Como é que, assim, a minha pergunta talvez seja um pouco polêmica, tá? Porque muito se fala sobre agências e a carga que a agência traz. E aí que, assim, existe um caminho muito interessante para se desenvolver, obviamente, dentro da agência, mas eu vejo também muitas situações acontecerem de pessoas que vislumbravam uma agência e aí acabaram no meio do caminho, por exemplo, preferindo atuar no cliente ou no veículo, como nós, ou enfim, sair um pouco dessa situação. Como é, na sua visão, esse universo de agência, veículo, cliente, como que você enxerga esse mercado? Olha, eu acho que assim, tanto ser publisher ali, ser veículo, ou ser agência, ou ser cliente, todos têm seus benefícios e seus malefícios. Eu, particularmente, eu gosto muito de agência porque eu acredito que o dinamismo é muito maior. Legal. Então, por exemplo, eu gosto dessa pegada dinâmica, realmente, de ter várias contas, de ter abordagens diferentes, ter assuntos diferentes, ter estratégias diferentes, conseguir ter um olhar mais clínico e amplo. Por exemplo, que eu consigo testar numa conta, testo em outra, nessa aqui não deu tanto resultado, por quê? Mas nesse cliente deu, num terceiro eu consigo ter esse mesmo resultado. Então, eu consigo experimentar coisas diferentes em universos diferentes. Legal. Eu acho que o principal, assim, para quem trabalha em agência, é o principal benefício, assim, é o que encanta os olhos. É ter realmente um dinamismo maior. E em relação à sua formação e desenvolvimento como profissional, desde lá da Get Money até a sua entrada dentro de agências, você teve profissionais que você, por exemplo, tem como inspiração ou que foram inspiração para você em determinado momento, te passaram bons conhecimentos? Como que foi essa parte da sua ascensão profissional? Sim, sim. Eu tive a sorte de trabalhar, assim, com grandes líderes, assim. Legal. Pessoas que me ensinaram muito. Então, eu tive, assim, um bom desenvolvimento na minha carreira justamente por esses profissionais que me auxiliaram, assim, bastante. Tanto dentro de agência, até mesmo em clientes, porque eu sempre tive muito Legal. próximo aos clientes que eu cuidava Aham. e que cuido. Então, eu sempre tive essa troca muito alta com eles. E eu tive o benefício de trabalhar, assim, com gente super competente. E na sua visão, você considera que isso faz uma diferença grande para o resultado fluir melhor? Faz. 100%. É muito diferente quando você senta, por exemplo, com um cliente que realmente entende do negócio e quer fazer acontecer e tem uma bagagem alta, de um cliente ainda que não tem, que ainda é meio perdido. Faz total diferença, até mesmo dentro de uma liderança que sabe realmente ser líder, sabe delegar, sabe auxiliar a equipe, que tem uma visão 360, tanto de negócio quanto de humana, realmente, é super diferente quando você não tem isso. E é comum encontrar um e outro? O que você encontra mais e lida mais no mercado? Olha, não é tão comum. Eu falo por experiência própria, eu tive muita sorte. Mas, assim, o mercado ele é muito pequeno
E então eu entendo que às vezes é muito difícil encontrar esse tipo de liderança que tenha um lado realmente ali profissional extremamente forte, que queira desenvolver o time, que tenha um lado mais tático e um lado humano. Então ter essa junção de coisas. Eu fiz a pergunta porque eu já, cara, escutei relato de toda a natureza. E eu acho muito interessante alguns dos relatos que eu já escutei, talvez você já tenha enfrentado esse tipo de situação, que é uma marca contrata a agência porque entende que a agência é especialista para desenvolver a marca no digital. E ela não deixa a agência trabalhar com as sugestões que a agência traz. E isso você cria conflito, né? Então, eu acho muito interessante e queria até te perguntar se você já enfrentou esse tipo de situação, esse tipo de desafio, né? Porque você, por exemplo, a marca vem, contrata você, você é um coordenador de mídia, você tem ali toda a experiência que você acumulou nesses 7 anos de mercado para poder chegar para a pessoa e falar, olha, para sua marca, seja no setor de moda, como você comentou que gosta bastante, imagina que o que dá para ser feito é isso aqui, vai te custar inicialmente tanto e a gente pode planejar assim, 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 assim. E a pessoa vai meter o bedelho e falar, não, vamos fazer de outro jeito. Como que é lidar com isso? Olha, acontece bastante. Mas é aquilo, não existe. Eu sempre, assim, quando eu vou tratar de planejamento, tratar com os clientes, a primeira pergunta que eu faço é aonde ele quer chegar? Quais são os KPIs de negócio que ele quer olhar? Porque assim, muitas marcas elas chegam querendo fazer tudo ao mesmo tempo e acredito que existe uma fórmula de bolo, uma Aham, receita. E não é assim que funciona no dia a dia. aham. Então, é necessário testar, é necessário ter um plano de médio prazo, curto prazo, longo prazo, e ali olhar para esses KPIs específicos. Hoje eu vejo que, assim, dentro de grandes marcas, existem brigas muito internas em relação a marketing, o que é brand, o que é performance, e os setores, eles não se conversam. É muito bom quando a gente tem marcas que esses setores, eles conversam entre si, que a gente consegue testar. Porque eu acho que, voltando para a GenAI, hoje o grande ganho da GenAI é a gente conseguir testar possibilidades e realmente conseguir acertar e continuar no acerto, mas continuar testando, Uhum. continuar nessa evolução. E hoje muitas contas têm um certo receio de testar. E a gente só consegue evoluir em relação a KPIs, a metas de negócio, se a gente consegue testar. E se a gente tem também metas de negócio bem traçadas, Excelente. que é o principal. Algumas contas chegam até na agência sem ter essa métrica de negócio para onde elas querem chegar, Elas bem esperam que traçado, bem vocês definido, entreguem isso. exatamente. E aí acaba sendo um trabalho muito mais consultivo do que qualquer outra coisa, né? Porque você tem que entrar a fundo no negócio do cara, ver, por exemplo, não só necessariamente a área de planejamento de mídia, mas os KPIs que eles têm como empresa para os próximos anos. E aí vocês tentar pegar essa realidade e transpor a mídia para ajudar ele a alcançar esse objetivo macro que ele tem como negócio, né? Exatamente. E até conseguir trabalhar com eles que a mídia ela não faz nada sozinha. Atrás da mídia existem vários outros fatores. Então, Justíssimo, cara. que E precisam trabalhar juntos. sim. E, por exemplo, pegando esse gancho, isso dá uma pergunta muito boa, inclusive. Existem vários outros fatores por trás da mídia que precisam trabalhar juntos. Como é para vocês, por exemplo, a marca contratou vocês para fazer a gestão de mídia e vocês apontarem essas outras necessidades antes de vocês conseguirem efetivamente trazer o melhor do resultado possível. As marcas muitas vezes têm resistência para poder modificar outras coisas e, enfim, ajudar vocês. Algumas sim, outras não. Aham. Então, assim, quando a gente pega um cliente que ele já tem uma maturidade digital mais forte, esse papo super funciona. Agora, quando a gente pega um cliente, assim, uma marca que não tem uma maturidade digital ou tem uma equipe que não tem essa maturidade digital, é um pouquinho mais complicado. E aí a gente tem que mostrar através de número, né? O A Putz. mais B. E deve ser um sofrimento gigante, né, cara? Sempre é. Porque aí acaba sendo. Obviamente é uma construção a 4 mãos, mas que o trabalho de vocês ele é muito mais difícil, né? Porque vocês, por exemplo, vão fazer uma primeira campanha, uma primeira estratégia X,
vão entregar um determinado resultado, sabendo que poderiam entregar um resultado milhões de vezes melhor se eles tivessem já colaborado desde o início, talvez para uma equipe olhar para a criação, para a construção de marca, para outras coisas que dão apoio àquilo que vocês fazem, né? Sim. E eu vejo hoje, assim, movimentos de grandes marcas em relação a olhar para além de mídia, olhar para a operação interna, olhar para a estratégia de negócio, tem ampliado. Porque, assim, hoje, querendo ou não, o consumidor, ele tá mais seletivo. Sim, E assim, cada vez mais a gente vê gente fiéis a sim. marcas. Então, a marca em si entender como conseguir renovar esse público e trazer gente nova. E ela precisa olhar para a estratégia dela interna também. Não só para mídia, mas olhar ali para um SEO, para um conteúdo, como que ela está abordando isso. O marketing de influência que hoje é extremamente fundamental. E existem marcas ainda que hoje não olham para isso, não entendem a importância disso. Olhar para um retail, olhar para outras áreas. Uhum. Ter essa integração multidisciplinar com a agência, que é extremamente fundamental. E é super interessante esse assunto que você trouxe, porque, por exemplo, o fato de você trazer significa que você tem a expertise para todas essas frentes e acredito que você apresente isso nos seus planejamentos ou muitas vezes fazendo aquela análise inicial do cliente para poder falar para ele, olha, legal, vou te montar uma estratégia super bacana, mas tem um monte de coisa aqui que a gente precisa analisar, né? E aí, teoricamente, existem dois possíveis caminhos, o cara se incomodar ou o cara entender que vocês, como o que deveria ser, que é um parceiro de negócio que tá ali para fazer o negócio do cara crescer como um todo, né? Sim, sim, é importante. E assim, é necessário às vezes colocar o dedo na ferida, porque Óbvio. assim, não adianta só, agora eu não vou com um termo tanto quanto chulo, só colocar dinheiro em mídia e vai vender, o negócio vai decolar. Não é assim que funciona no dia a dia. Total. É um mundo assim super idealizado que não funciona na prática. Aham. Porque hoje a gente tem diversas variações que interferem, querendo ou não, nos resultados de mídia. Aham. Então, ele faz um brand, ele faz um trabalho de consideração bem feito, como é a experiência do usuário com o site, com a marca, como que está a margem de negócio dele, vai competitividade de preço, como que está a alimentação desse público dele. Uhum. Então, assim, existem diversos fatores, quando a gente faz um planejamento de mídia, a gente precisa olhar. Ali Total. como que tá travei. Fica tranquilo. Como que tá ali o processo de UX dentro do site, um Aham. CRO. Aham. Então é necessário olhar para esses pontos também, para a gente conseguir evoluir. E sabe o que é interessante? Você falando, tipo, me vem algumas experiências que até a gente já enfrentou. Tipo, nós somos veículos, né, cara? O que eu entrego é um resultado, é um braço muito específico do marketing digital. Eu reengajo usuários que entraram num site, não compraram, e eu mostro publicidade para eles voltarem e comprarem. Já peguei inúmeros casos onde nossos parceiros falavam pra gente, poxa, o resultado de vocês tá caindo, por exemplo. E aí você vai questionar em outras feridas. Tá, legal, mas você tá fazendo renovação da sua base? Você tá trabalhando com awareness? Você tá tentando trazer usuários novos para conhecer você? Ah, não, porque isso não dá dinheiro. Falo, como não, cara? E isso é muito comum no nosso mercado. Entende-se que awareness, branding é jogar dinheiro fora. Só que, por exemplo, para mim, que faço retargeting, se eu não tenho uma renovação de base, vai chegar um momento que eu vou estressar aquela base que já está ali. E uma coisa que ninguém coloca na ponta do lápis, e é uma métrica que a gente precisa olhar, é a fidelização de cliente. Porque se eu, em uma vez, trouxe um cara que nunca comprou, mas ele clicou no meu banner, voltou e comprou e teve uma boa experiência, ele não precisa clicar no meu banner de novo para comprar. Quando ele quiser comprar, ele vai por si só. Então, imagina que você tem uma base. Inicialmente, eu vou fazer com uma movimentação ali para trazer novos usuários, novos usuários não, usuários que já estão, mas novos compradores que já estão na base e que futuramente vão comprar organicamente. Então, teoricamente, eu trouxe um resultado crescente a longo prazo. Você só não vai precisar me pagar por isso, mas eu tô ali. E aí tem que se fazer todo esse trabalho de uma outra natureza, que é trazer gente para que eu continue evoluindo junto também. E é um trabalho contínuo também, porque existem marcas hoje, eu pego inclusive de vez em quando alguns casos que quer fazer, por exemplo, só um brand, um awareness ali, uma vez por ano. Jesus.
2 vezes por ano. Então, isso não funciona, não adianta, porque a gente alimenta a base ali durante um período de 30 dias e depois vai cair. A gente não consegue manter um negócio estável, Uhum, essa rentabilidade. total. Conseguir fomentar, por exemplo, um retargeting. E o que as pessoas também não colocam, por exemplo, nesse exemplo que você deu, é que todo tipo de campanha, ele precisa ficar um tempo ativo para que você tenha otimização. Se você faz uma Exatamente. campanha de branding awareness durante um mês, você vai criar um target inicial que você acredita ser o ideal, mas que muitas vezes essas pessoas não vão ficar na sua base. O bounce rate vai ser alto, o cara entra, não tem muita vez e sai. Então você trouxe inicialmente um boom, mas que desse boom poucas pessoas permanecem. E aí você tem que ir para o segundo mês para analisar aquilo que você teve de bom resultado, focar mais nessas pessoas para atingir mais dentro desse perfil. Então, é isso que é interessante, né? É sempre um trabalho a longo prazo e a gente, por ser imediatista, e aí eu entendo a parte de business também, porque tudo é dinheiro e dentro de uma estrutura corporativa você sempre precisa provar que um dinheiro sendo investido aqui vai gerar dinheiro de retorno ali. E aí entra a falácia do branding não gerar dinheiro, né? Porque eu tô Exa- colocando aqui, eu só tô gastando dinheiro. Não, mas você tá subindo retargeting, você tá subindo orgânico, você tá subindo outras frentes com esse investimento que você tá fazendo aqui, né? E hoje, principalmente a jornada de compra, ela não é mais linear, aquele funil certinho. Ela é totalmente irregular. Então, talvez hoje um usuário ele é impactado numa campanha de brand, depois ele vai para um retarget, ele volta para o site, ele vai para um CRM, ele vai para um orgânico, depois ele pesquisa para depois efetuar uma compra. E nisso ele está sendo impactado também pelos concorrentes a Exato. todo tempo. Então, assim, esse funil precisa ser trabalhado de modo always on. Uhum. E hoje eu vejo muito uma discussão interna dentro das marcas em si. O dinheiro do marketing, a gente tem essa divisão de performance, a gente tem a divisão de brand, o brand não vai investir esse mês, hoje a gente vai fazer só performance, e tem uma competição interna. E hoje as marcas, elas não olham como a marca como uma grande unidade. Porque, Uhum. querendo ou não, quando a gente faz o Always On, todo mundo está ganhando, a gente está trabalhando a marca em si. Uhum. E aí a gente entra em outras discussões também sobre o omnichannel também, que é uma coisa que hoje tem um gargalo enorme. Então, que aí tem as pessoas do app que não tem esse investimento de brand, mas as pessoas de brand não entendem que esse investimento vai impactar dentro do app, vai impactar em loja física, vai impactar no e-commerce. Uhum. Então, quando a gente tem um cliente realmente assim, digitalmente maduro, é muito mais fácil fazer realmente escalar o negócio. Uhum. E quando se existem essas métricas de negócios bem desenhadas e alinhadas. E vocês, por exemplo, como entidade hoje, aonde que vocês se caracterizam dentro desse contexto todo que você acabou de falar? Porque o que eu entendo de vocês é que vocês entram nesse viés mais consultivo para conseguir auxiliar o cliente de vocês a entender, por exemplo, uma necessidade de olhar tudo como um omnichannel, que um impacta o outro e que loja física não é diferente do e-commerce, mas faz parte de uma estratégia de marca, porque independente do usuário comprar no site ou comprar na loja, a marca é a mesma. Então, como que vocês se posicionam nesse sentido? Olha, hoje a Corbis ela faz basicamente o 360 de tudo. Aham, Então, eu não, no meu papel como mídia, é justamente fazer com que as marcas elas olhem todos os KPIs. perfeito. Elas saiam só ali daquele clássico ROI e elas consigam olhar, por exemplo, um store visits, um download de app, um crescimento de base, Legal. engajamento de sessão, porque elas olhem para as outras métricas, porque querendo ou não, essas outras métricas é o que vai fazer realmente o negócio crescer ali no final do ano, quando a gente fechar as contas. Aham. Então, isso é extremamente importante, olhar e definir as métricas de negócio a curto, médio, longo prazo, para onde eles querem chegar, Uhum. sabe? Conseguir ter a mensuração correta de tudo isso. Total. E aí vocês, por exemplo, desenham curto, médio, longo prazo. Obviamente, vocês criam baseado na expertise de vocês. Acredito que vocês apresentem isso para o cliente, aí entra naquela mesa de negociação, né? Porque o cliente sempre espera mais, mas você também tem que fazê-lo entender que, cara, tudo bem que você quer mais, mas você entende que é tudo step by step aqui, tem passos para se chegar nesse resultado que você quer. Não, sim, nada tudo é para agora e nada é para agora, né? Sim. Nada a gente consegue para agora sem ter
um desenho a médio e longo prazo. Porque isso é fundamental para a gente conseguir crescer. Então, primeiro, eu acho que o princípio zero é fazer o cliente ter bem desenhado qual é o objetivo de negócio dele. Perfeito. Que hoje eu acredito que seja a maior dor. Para a gente conseguir desenhar como a gente vai chegar nesse objetivo de negócio. O que a gente precisa olhar, o que a gente precisa fazer e construir juntos. Eu acho que esse é o principal ponto. Gostei muito da sua resposta, cara. E vamos pegar então agora a parte de estrutura. A gente falou muito sobre a estrutura do que você faz e o que a Corebiz entrega. Em todas as agências que você já passou, e aí fazendo um paralelo de serviços que agências oferecem, muda? Muda bastante. Tem agências que focam só mais ali em performance, tem agências também que não tem uma equipe interdisciplinar que atua em conjunto, que eu acho que hoje o diferencial do Corebiz é esse. O time de mídia conversa com o time de criação, conversa com o time de SEO, conversa com o time de conteúdo e bolam tudo juntos. Legal. Em outras agências que eu já passei, assim, pouquíssimas fazem isso. E querendo ou não, assim, precisa estar tudo interligado, porque é uma unidade só. É uma marca, né? Exatamente. E tudo isso que você falou interfere na experiência do usuário para com a marca, né? Exatamente. E esse é o ponto, assim, fundamental para uma agência conseguir entregar um bom resultado. Boa, muito bom. E aí uma pergunta talvez com uma resposta que vai vir com uma crítica, mas é provocativa de fato. O porquê que as agências muitas vezes não têm essa junção como a Corebiz fez? Você consegue descrever isso pra gente? Você que já passou, hoje você tem essa experiência e já teve experiências diferentes por outros lugares que você passou. Você acha que falta alguma coisa pra galera a nível de gestão conseguir entender que isso é necessário? Como que se dá essa dor? Eu acho que é nível de gestão e organização. Eu acho que principalmente uma agência que tem uma separação muito específica de hubs e não tem uma equipe assim interdisciplinar ligada, não consegue ter essa visão. Ou, por exemplo, marcas também contratam serviços avulsos. Aí, às vezes, contratam uma agência para SEO, uma agência para mídia, uma agência para criação e não tem essa troca, não tem esse 360. Então, às vezes, é um pouco difícil até falar, olha, uma peça específica, vamos testar formatos diferentes. Quando isso está interligado, a equipe é realmente interdisciplinar e é unida, fica muito mais fácil essa troca. Então, por exemplo, eu peço para alguém da criação, olha, preciso tal peça para mídia, mas eu acredito que CRM funciona em um outro tipo de peça, um outro criativo. Então, para a gente conseguir testar isso. E aí você tocou numa dor do mercado que eu acho fantástica. Como que faz para um cliente que usa várias agências fazer com que a comunicação flua bem? Olha, então, Isso é muito doido, né, cara? É um ponto bem complicado, porque assim, se existem várias agências cuidando de um mesmo cliente, por exemplo, hoje eu vejo um modelo clássico, que é uma agência cuida do off, uma agência cuida do on, só que assim, é necessário sentar com o cliente, colocar as duas agências juntas para sentarem para discutir a evolução do negócio em si como um todo. Que é o que hoje, assim, clientes que não têm essa maturidade digital não fazem. Não, e aí, às vezes, impacta, né, nos KPIs. Às vezes, a gente não está gerando tráfego na loja. O que está acontecendo? O e-commerce não está conseguindo crescer. Porque a comunicação ela não está integrada. Isso é muito... Assim, o que eu acho mais interessante é que dentro da mesma organização, por exemplo, ainda que uma marca contrate uma agência que faça tudo, já vai ter problema de comunicação, porque muitas vezes dentro da estrutura dessa única entidade já tem ruído de comunicação. E aqui eu acho que é impossível para quem está assistindo a gente falar minha empresa é perfeita e não tem problema de comunicação. Todas têm. Todas têm. E aí, o que eu acho mais bizarro, e eu falo por uma experiência da minha esposa, cara. Ela trabalhava como CS numa agência e a marca usava a agência dela para um braço de criação, outra agência para um braço de performance. Usavam ela como CS das duas agências, porque a outra agência não tinha atendimento. E aí o cara estressava a minha esposa para que ela cobrasse a outra agência para fazer as coisas. E ela, mas você entende que o meu escopo de trabalho é te entregar a criação. E a minha comunicação é com você, porque
eles têm que ter o CS deles pra entender as suas dores e te entregar o que você precisa. Ela, não, mas você resolve meus problemas, então a culpa é sua, o problema é seu. É muito doido isso, né, cara? E isso acontece bastante. É uma prática, querendo ou não, infelizmente, normal de mercado, que não deveria ser. Porque isso é interessante, né? Mas, poxa, eu achei uma pessoa aqui que resolve os meus problemas, agora resolva todos, a culpa é sua. É muito doido, né? É muito doido. E é aí que gera o ponto negativo do lado de agência, que às vezes isso acontece. Eu já vi isso acontecendo em grandes e em pequenas agências. Na sua visão, como que a gente resolveria esse problema? Você tem ideia? Olha, eu sou muito a favor de organizar processos. Eu acho assim, Boa. quando o processo é bem organizado e é estruturado, a gente evita esses ruídos. E uma educação do cliente, né? Também é fundamental. Porque, obviamente, o cara vai tentar estressar quem ele pode pra poder gerar o resultado que ele quer, mas ele tem que entender o escopo de trabalho de cada entidade que ele contratou, né? Sim, e às vezes tudo é urgente. E quando tudo é urgente, nada é urgente, de fato. Então é colocar níveis de prioridade. Eu tenho uma frase que eu cresci escutando do meu pai, que é: a urgência é a falta de organização de alguém. Em algum momento alguém falhou com a organização, isso foi se protelando até se tornar urgência, e aí uma pessoa que não tem nada a ver com o assunto tem que resolver essa eventual indisciplina de alguém dentro da cadeia de ações, né? Sim. E geralmente é. E assim, quando querem uma solução rápida para uma questão urgente, é sempre tampar o sol com a peneira. Nunca resolver realmente a fonte do problema. Uhum. Então, esse, pelo menos na Corbis, a gente olha com isso com bastante carinho, porque para não ocasionar esse tipo de urgência sempre. Uhum. Porque se tudo é urgente, nada é urgente. Então, é ocasionar realmente identificar o problema, de fato, o E que você está não consegue acontecendo. saber no que focar, né? Se tudo é urgente, vai chegar todas as demandas para você o tempo todo, aí você começa a atender essa, a pessoa acha que é outra, e aí vira discussão, né? Exatamente. E não evolui. E não evolui. Ale, me fala sobre a sua carreira no que tange desafios. Você tem alguma coisa, não precisa ser só na Corbis, pode ser no montante completo da sua carreira até hoje. Uma coisa que você tem enfrentado, que você fala, caramba, esse desafio foi maluco. E por quê? Olha, eu acho que durante a pandemia, muitas lojas fecharam, querendo ou não, e eu trabalhei com uma marca específica do segmento ali de construção, que assim, começou a declinar. E aí que a gente começou a olhar, a gente precisa fazer alguma coisa e trabalhar um omnichannel, trabalhar realmente ali, já que a gente não consegue, como era serviço básico e que deveria estar aberto ali, mas a gente estava vendo que no site não estava conseguindo evoluir e que o mercado estava começando a demandar um pouquinho mais essa categoria, então vamos trabalhar uma comunicação 360, conseguir levar os usuários do digital para o off, para a loja física, fazer esse tipo de comportamento, mas o principal desafio entre tudo isso é fazer o time interno do cliente se conversar, se alinhar. Eu acho que esse é um desafio até hoje, né? Nesse caso específico, eu consegui reunir realmente ali o time que cuidava ali de loja física, principalmente quando se trata, a gente tem ali um universo de franqueados, que complica um pouco mais, fazer ali os franqueados conversarem, alinhar com o digital, ver que o digital não é inimigo da loja física, fazer essa integração e fazer esse olhar, todo mundo está ganhando. Eu consegui fazer isso em uma marca específica e assim, a gente teve números assim, resultados incríveis durante o período pandêmico, então E eu foi imagino sensacional. o tamanho do desafio que tenha sido isso. Primeiro, porque na época da pandemia para mercado de construção faltou matéria-prima, então se era um Tivemos player, inflação também altíssima. tudo tava caro, né? E aí você também estava falando sobre a situação de conseguir pegar um usuário e fazer ele permear dentro dos ecossistemas, né? O off para o on para o off. E muitas vezes quando a gente fala sobre construção,
é mais tátil do que visual, né? Porque o visual você vê no site. Eu quero comprar um piso. Legal, você tá vendo o piso lá. Não é a mesma coisa, né? A gente quer ter a experiência de, pô, ir no off, pegar no piso, olhar pro piso, imaginar o piso na tua casa. Tem todo um contexto, né? E aí, como fazer esse usuário ir para a sua loja em específica? Então, usar de Artimanas, usar de toda essa experiência do usuário, fazer com que o time realmente interno ali de growth converse com as outras áreas. Então, é difícil, mas assim, quando os times internos eles se alinham e têm um propósito em comum, tudo dá certo, as coisas andam. E é interessante, porque, assim, falando parece super simples, né? Mas é só você criar um bom canal de comunicação, né? Sim. Você trouxe aqui já duas situações que são extremamente importantes. Processos bem definidos, porque se você tem os processos bem definidos, a comunicação tende a fluir melhor. E a ação das pessoas para com a comunicação. Se isso é criado de uma maneira legal, você tem muito menos problemas possíveis, né? Sim, sim. E aí, cada área, querendo ou não, interna, vai olhar para uma métrica específica. Então, é conseguir também ter dados bem estruturados ali, tanto de loja física, tanto do e-commerce, quanto de app, e colocar isso tudo no final ali, sabe? Mostrar qual canal impactou no quê, pra gente ter uma mensuração correta e realmente ali para ver que todo mundo está na mesma página e todo mundo realmente está ganhando. Legal. Que o propósito sempre é o mesmo. Cresceu o negócio. Exatamente. E me fala mais agora, também abordando a tua carreira, o como você enxerga, baseado nas suas experiências, que uma pessoa pode se desenvolver dentro de uma carreira parecida com a sua. Então, por exemplo, imagino que você tenha iniciado talvez como um analista júnior dentro de uma estrutura de agência ou assistente, enfim, e hoje você é um coordenador. Como que a pessoa tem a ascensão do estágio inicial para onde você está agora? Olha, eu acho que o primeiro ponto é ser curioso. Investigar tudo, olhar tudo. Mesmo que você não trabalhe com um canal específico, pesquise, experimente, troque com outras pessoas, troque com o mercado. Eu acho que esse é o ponto inicial para você começar a adquirir bagagem, realmente. Não, às vezes você pode não manusear uma coisa em específica, mas não fique com receio. Cria ali uma deep conta, vai testando, vai estudando, vai propondo coisas novas, vai ter. Eu acho que o principal ponto é ser curioso, ser aberto a testes, tá aberto principalmente a ouvir e ter assim, tentar ao máximo olhar para todos os lados, ter uma visão 360. Não é porque você tá ali operando mídia que você não pode saber o que está rolando ali em CRM, que você não pode saber o que está rolando em SEO. Troque com as outras áreas. Veja, entenda como funciona. E principalmente, entenda o cliente que você está atuando. Investigue como que é a estrutura interna dele, o que ele está olhando, o que ele precisa, o que ele quer. Veja se tem acaso de mercado. Troque principalmente com os canais, com os parceiros, para construir estratégias em conjunto. Eu acho que isso é fundamental para conseguir crescer, para adquirir bagagem. E aonde você quer chegar? Eu? Essa é uma pergunta difícil, eu sei. É uma pergunta bem difícil. Olha, eu acredito que talvez num futuro próximo, eu quero talvez num futuro aí abrir uma marca, mas eu gosto do Legal. universo de agência, mas eu acho que eu não teria uma agência, mas talvez eu continuar ali com um emprego full-time, tendo uma marca em si e atuando também como uma agência, porque é um universo que eu gosto e eu acho que dificilmente eu vou sair. Cara, isso é bem interessante, porque se você abre uma marca, hoje você já faz a gestão do digital de várias, né? Então você teria muita propriedade para abrir a tua marca e conseguir, dentro do seu conhecimento, transpor isso. Pode ser você, sua própria agência, mas de repente você vai saber o que cobrar de uma eventual agência contratada para a tua marca, né? Sim, sim. E eu sou um tanto quanto inquieto também, eu quero abordar outras coisas também. Então a gente pode dizer aqui que tem uma ambição dentro da sua vida de empreender. Sim, 100%. Isso surgiu por alguma coisa específica?
Olha, sim, eu entendo bastante de negócios, de como fazer crescer. Eu acho que, assim, depois de todas as contas que eu já passei, todos os perrengues que eu já passei também, já, tanto com cliente, quanto com agência, quanto com parceiros, eu tenho um conhecimento bem alto. Então, é uma coisa que eu quero também ter alguma coisa minha, sabe? Esse movimento de empreender é uma coisa que eu almejo no futuro. Seria isso, aí é uma provocação minha. Seria isso uma forma de você se desafiar para colocar todo o conhecimento que você adquiriu até hoje em prática? Sim, 100%. 100%. E você, pelo visto, é uma pessoa que gosta de se desafiar. Gosto bastante. Como eu Boa. disse, eu sou um tanto quanto inquieto, então eu gosto de colocar um dedinho ali na ferida, caçar Legal. um problema. Eu acho que mídia me atrai justamente por isso. Porque a gente vai querer procurar ali problema para resolver. Porque nunca tá 100% perfeito. Sempre a gente consegue arrumar ali algum probleminha, arrumar alguma coisa pra gente crescer, pra não ficar estagnado. Total. Porque a gente nunca fica contente quando o negócio está ali morno, né? Ele não sai ali daquela zona que ele entra e não cresce mais. Então é ruim estar em queda, mas é ruim também estar estagnado. Total. Na verdade, o que todo mundo deveria ter é justamente uma ambição e um desafio para que você levante da cama todo dia com vontade de fazer algo ou chegar em algo, né? Porque, teoricamente, se você não tem isso, cara, por que que você tá, de repente, indo até um lugar e gastando. Aí eu vou falar gastar, porque de fato seria gastar 8 Sim. horas do seu dia, tipo, com algo que talvez não te dê perspectiva de futuro, ou não seja aquilo com que você se vê feliz no futuro fazendo, né? Tem que ter toda essa correlação de análise de vida para a pessoa ser um intraempreendedor e também não precisa trazer isso para o externo e querer empreender como você tem essa ambição. Muitas pessoas não têm, mas que você tenha, de repente, uma ambição dentro de uma estrutura, trabalhando para alguém de crescer. Isso minimamente as pessoas precisam ter clareza também, né? Sim, e se desafiar. Eu acho que é o principal ponto. Ter essa motivação do desafio. Uhum, Porque senão, se o olho não brilha também, se você não tem um propósito, total. é complicado. Eu costumo brincar que são os telespectadores da própria vida, né? O cara vê a vida dele passando, aí ele é triste porque ele não tá conquistando nada, mas ele só tá vendo passar também, né? Exato. E vamos falar mais de você, cara. Agora, a sua formação como gestor. Como que se deu isso? Porque como coordenador, acredito que você tenha pessoas abaixo de você, a qual você coordena, que talvez opere as ferramentas hoje, e você é mais focado no estratégico. Como que foi essa formação do Ale como gestor? Olha, eu tive bons gestores que eu aprendi muita coisa com eles e eu sempre tive esse lado curioso de entrar ali, por exemplo, eu já trabalhei, por exemplo, em estrutura de squad. Não é porque eu tô em uma conta específica que eu não vou lá no coleguinha do lado ver o que que você está fazendo, o que que tá rolando. Ah, eu tô com uma dificuldade aqui, testa isso, deixa eu ver o que você tá fazendo também, porque eu tento fazer um teste na conta que eu tô cuidando. E aí começar esse processo de troca, eu comecei a partir desse lado de começar a ajudar os outros, os meus colegas, e aí foi automaticamente, a gestão foi vendo o meu trabalho, esse trabalho de principalmente ajudar, porque eu sempre tenho a gestão que só delega e tem a gestão que realmente ajuda o time a evoluir. Então eu sempre tive mais esse lado de ajudar o meu time a evoluir. A pesquisa isso, procura isso, olha, testei isso, testa nessa conta, vê se dá certo, vê se não dá, o que que você está fazendo por aí, que está rolando resultado, que não está Uhum, rolando. E daí eu fui crescendo. A gestão realmente foi percebendo esse perfil que eu tenho, uhum. de realmente ser muito, extremamente colaborativo. Eu acho que isso me fez crescer realmente e me colocar na posição que eu estou hoje. Você adquire experiência, troca experiência, e aí entra uma coisa que muitas pessoas não têm, que é a humildade de passar o conhecimento adiante. As pessoas têm medo de fazer isso. Que é fundamental. E até mesmo como gestor, se você não passa o conhecimento, você fica extremamente ali na operação, você não consegue evoluir como gestor e você não consegue fazer com que o seu time evolua. Justo. E é muito bom também você ver
ter ali um analista e depois ver ele em outro lugar também como um gestor, ter essa troca. Uhum. Isso é incrível. É, porque dentro do perfil de cada um você sempre tem a somar, né? Então você vê uma pessoa que você tem auxiliado em algum momento, ocupando talvez o mesmo cargo que você, seja na sua estrutura ou em outra estrutura, é legal, porque você foi parte da história da pessoa para tornar possível com que ela ocupe esse cargo e vocês vão trocar, né? E é uma evolução constante, a vida é uma evolução constante. Sim, e querendo ou não, o mercado também tem um outro ponto que ele é super pequeno. Então, se você faz um bom trabalho, se você é um bom gestor, o mercado ele já vai ver isso. Sim. Então, você fica com portas abertas também e você consegue ir para onde você quiser. Se você é Concordo. um bom gestor, se você tem um bom relacionamento com o seu time, se você tem um bom relacionamento com seus clientes, isso é E fundamental. deixa eu pegar um gancho. Também é uma pergunta, não sei se polêmica, mas vamos lá. De relacionamento entre agências. Você, por exemplo, com certeza deve conhecer pessoas, seja no seu cargo, acima ou abaixo também, que trabalham em outras agências. Existe uma troca de experiência entre vocês de determinar, porque uma coisa que você falou, o mercado é pequeno. Vou falar até por mim, eu sou veículo, a gente fala com a concorrência também para saber e trocar determinadas experiências. É normal isso entre agência? Olha, muitas agências e muitos gestores têm receio em relação a isso. Eu tento ao máximo, a minha percepção é que quanto mais trocas, mais rico todo mundo fica e mais conhecimento a gente tem. Aham. Então, assim, existem gestores específicos que têm também esse mesmo viés de ter uma troca. Por exemplo, hoje a Corbis, ela faz parte de um grupo. Então, assim fica muito mais fácil ter trocas com outras agências do mesmo grupo. Sim. E principalmente quando a gente vai em... Existem alguns eventos também corporativos que todo mundo acaba se encontrando e que é essencial ter troca. Sim. Justamente, às vezes, as contas, elas migram entre as agências. Isso é um movimento inevitável. Então, às vezes, um teste que você fez numa conta no passado, que você consegue trocar isso com o gestor que está ali com essa conta agora e que dá resultado. Às vezes eles te dão um insight para outra conta. Então isso eu acredito que seja fundamental. Nem todo mundo tem essa perspectiva, mas eu acho que seria seria um mundo muito idealizado se fosse Sim. assim. Mas eu acredito e eu acho que assim seria excepcional se funcionasse sempre desse jeito. Concordo plenamente com você, até porque me veio um gatilho complicado do passado. Eu já tive que enfrentar uma situação em questão de relacionamento na Blue, de um parceiro nosso, era uma agência, o qual eu tinha muita proximidade com eles, e uma conta dessa agência optou por trocar de agência e envolveu e colocou a culpa na gente. E a gente não tinha nada a ver, que foi uma estratégia do cara. E aí essa agência a qual eu tinha muito relacionamento, pô, me ligou pra falar, poxa, vocês estão roubando o cliente da gente, tentando abordar o cara diretamente e tudo mais, e tudo por uma falha de comunicação ou uma situação que a pessoa específica do e-commerce precisava colocar a culpa em alguém pra não sair mal na história, sabe? Então eu vejo que tem muitas coisas também meio nebulosas no nosso mercado Sim. que, poxa, se você tem ali minimamente um respeito profissional, cara, seja capaz de chegar na sua agência também e falar, olha, não quero mais atuar com vocês, não tô gostando do resultado, tá acontecendo XYZ, eu vou testar outra, sabe? Tipo, eu vejo que tem essa situação e as pessoas têm omissão de se colocar pra resolver esse determinado problema, né? E quando esse tipo de coisa acontece, o parceiro, a agência não sabe o que está acontecendo, onde ela deve melhorar ou não. Então, ninguém evolui quando tem esse tipo de omissão, esse tipo de troca um pouco mais nebulosa. Não, e é um sentimento horrível, cara, Sim, porque, assim, vocês usam Blue. E uma coisa que a gente tem como pilar da empresa desde o começo é atendimento, é estar próximo, é construir as coisas juntos, sabe? E aí, poxa, a pessoa me ligar pra falar, olha, houve uma quebra de confiança. Cara, parece que eu tomei uma facada no coração. Eu falei, como assim quebra de confiança? Não, porque vocês estão roubando o cliente da agência. Eu falei, o quê? Como assim roubando o cliente da agência? Tá maluco? caraca. Isso não é um princípio que a Blue faz. Inclusive,
está como processo da empresa. Sempre que há uma agência envolvida, se o cliente da agência entra em comunicação diretamente com a Blue, a gente coloca a agência em cópia. Ou a gente ativa a pessoa de contato da agência para falar, olha, estão falando com a gente. E inclusive com essa agência isso aconteceu uma segunda vez. E aí eu abri toda a conversa. Eu peguei o print da conversa do e-commerce final, passei para a agência e falei, olha, deixar muito claro que isso não é problema meu. Estou sendo transparente com vocês. Para mim, como veículo, compensa, entre aspas, perder o cliente do que perder a agência, onde eu tenho um monte de cliente, entendeu? Dadas as proporções, obviamente eu não quero ficar com indisposição com nenhum dos lados, não é legal como negócio, mas quando há essa situação nebulosa, o nosso papel é ser transparente, cara. Tipo, tá acontecendo isso aqui, vamos tentar se resolver de uma maneira legal que ninguém saia ruim na história, né? Não, exatamente. Quando você tem essa parceria, por exemplo, você prioriza a agência, o cliente, querendo ou não, se você rompe a parceria com ele e você tem bons resultados, ele vai colocar você como um canal novamente. Exato. Não tem para onde correr. É fundamental ter canais de mídias que realmente performem e tenham um bom resultado. Então é importante essa parceria entre veículo e agência. E Concordo querendo ou não, a 200%. troca principal funciona aí, porque a gente está unidos justamente para fazer um negócio e o cliente crescer. E se a agência tem essa parceria com um canal específico, é porque funciona, é porque dá certo. E tanto que é onde a gente consegue trazer mais clientes também para canal e vice-versa. Exato. Porque acaba construindo uma confiança mútua, né? Sim. Vocês têm contato com e-commerce, a gente também tem contato com e-commerces afora, então haver essa troca é natural, porque se chega um e-commerce para mim buscando uma agência que eu sei que tem o perfil de vocês, poxa, olha, fala com esse cara, ele vai te dar todo o suporte que você precisa. A negociação é de vocês, eu tô ganhando um total de 0. Só que é uma pessoa da minha confiança e eu quero que você esteja em boas mãos. Então tem essa troca também, né? Sim, sim. Ter essa troca eu acho que é o pilar básico. Muito bom, cara, muito bom. E ainda trazendo mais questões sobre relacionamentos e sobre carreira. Como que você hoje avalia esse nosso mercado em relação a isso? Porque tem muitas oportunidades abertas, e aí eu vou falar como sendo uma dor da Blue, por isso que eu tô trazendo, talvez seja de vocês também. Cara, a gente tem vaga aberta e não consegue preencher. Porque não tem profissional bom e muitas vezes profissional que não se adequa à cultura da empresa, que é um ponto muito forte que a gente sempre traz. Como é isso na sua visão? Olha, que existem alguns fatores, existem vários cenários dentro disso. Existem ali, eu vejo muito, principalmente de mercado, quererem funções a mais do que um cargo pede, por exemplo. Boa. Querendo que o mídia faça um papel de um dev, faça o papel de um BI, que foge totalmente do escopo do mídia. E Total. isso, por exemplo, uma empresa que exige isso nunca vai conseguir preencher essa vaga. Total. E por outro lado também, falta de capacitação. Porque não adianta você também almejar entrar em algum lugar se você minimamente você não se capacita. Hoje, assim, existem diversas plataformas que você consegue se certificar, que você consegue estudar de forma gratuita, consegue se capacitar como profissional. Então, existem essa faca de dois gumes. O que as empresas às vezes procuram e exigem muito mais do que elas realmente vão precisar e também auxiliar, pegar, por exemplo, uma pessoa mais júnior e ajudar ela a se desenvolver. Uhum. Que eu acho que isso é um movimento incrível que hoje eu não vejo tanto como eu via no passado acontecer. Uhum. E também tem esse outro lado também das pessoas não se capacitarem, não buscarem, não exercerem essa parte curiosa e realmente essa parte de adquirir mais conhecimento. Porque nada Aí, vem do nada, esperar só ou uma capacitação ou de uma empresa, sendo que você não busca por isso também. excelente frase, nada vem do nada. É exatamente aquela brincadeira da insanidade, né? Você faz a mesma coisa e espera resultado diferente. Não vai acontecer. Exato. Não- E quando as pessoas não têm esse perfil curioso, é um desafio para a gente como gestor.
você tem mecanismos de identificar essas pessoas e colocar uma formiguinha ali na pessoa para ela se coçar? Sim, sempre tem como. É justamente começar a fazer a pessoa se questionar o que ela quer. Ela quer crescer, ela quer ficar estável ali, para onde que ela quer ir? Você dá o caminho. É justamente você dá o caminho e deixa a pessoa decidir para onde ela quer ir. Total. E se ela não É, corresponder também, tá tudo bem, né? Aí é uma tá coisa tudo questão da bem. pessoa e, Não há muito infelizmente, o que fazer. é. Mas é importante também fazer as pessoas se questionarem para onde elas querem ir, ajudar com esse processo, dar um caminho, por exemplo, de capacitação, porque a gente não pode fazer isso pelo outro, mas a Uhum. gente pode dar esse caminho. Eu digo que é meio que um 50-50, né? Ou talvez até maior seja a porcentagem da pessoa de ação do que a nossa de orientação. Porque a gente vai passar orientações baseadas no que a gente tem de histórias de sucesso e as nossas próprias histórias que a gente busca ali, ver o que se adequa à vida da pessoa. Mas o ímpeto que a pessoa tem que ter de colocar energia e ação é muito mais dela do que da gente, né? E é interessante o como as pessoas muitas vezes terceirizam essa culpa, né? Não, total, eu acho que é 70-30. Eu acho que 70% da pessoa realmente buscar, testar, pensar. Eu não gosto muito. Desculpa, eu não Imagina. gosto muito desse termo de pensar fora da caixinha, mas porque é necessário derrubar a caixinha, É. destruir ela e justamente sair dessa zona de conforto. Uhum. E hoje eu sinto muito falta, principalmente dos profissionais, de muitos, de pensar, de destruir realmente essa caixinha e de se desafiar. Eu acho que esse é o principal ponto. A Uhum. gente falta pessoas que queiram realmente se desafiar, que queiram testar coisas novas, sair dessa Excelente. zona de conforto. E assim, tá, às vezes por estar na zona de conforto e às vezes por medo de errar. Uhum. Eu acho que assim, é importante errar para a gente conseguir crescer. E eu Concordo. sinto muito esse medo, esse feeling de errar. Isso é muito real, né? As pessoas têm medo de errar porque elas acreditam que elas vão ser julgadas de uma maneira negativa e que o erro muitas vezes vai render uma punição que ela não quer arcar com aquilo, muitas vezes pela condição da pessoa ela não pode arcar com aquilo, né? Mas que na verdade sem erro não há evolução, né? Total. E também tem um outro lado também, as pessoas que estão ali com o cabestro, sabe? Que olham e não querem testar nada e aí não conseguem evoluir. Porque estão tão certas de que é aquilo, que é uma receita de bolo, que é aquilo que tem que ser feito, que elas não se questionam. E Uhum. não conseguem evoluir, não conseguem ouvir, não conseguem trabalhar esse poder da escuta. Excelente, cara. E olhando para o nosso mercado, como que você vê ele de agora para o futuro? Você enxerga, porque hoje, se comparar, você já trouxe isso comparado quando começou. Hoje a gente tem mais ofertas de possibilidades, tem mais tecnologias, tocou na Gen AI também. Então, como que você vê o nosso mercado indo para um futuro da publicidade digital? Olha, eu vejo que muita coisa vai mudar, já está mudando. O perfil de profissionais hoje já é muito diferente do que era no passado e vai Uhum, mudar muito, mas eu vejo muito mais enchendo para o futuro, menos operacional e muito mais estratégico. uhum, Pessoas que consigam pensar e consigam questionar uhum, tudo sempre. Eu uhum. acho que esse é o perfil do profissional do futuro, que consiga realmente pensar e elaborar ali planos estratégicos de modo rápido. Porque assim, as ferramentas hoje elas já entregam tudo que a gente precisa. Então a gente falta pessoas para pensarem. Eu acho que esse vai ser o profissional do futuro. E a gente vai querer cada vez mais esse tipo de profissional. Concordo. Até porque muitas vezes pensar dá medo, né? As pessoas têm medo de exercitar o pensamento, colocar suas opiniões e ver o como isso vai refletir, porque entra muito no que você acabou de falar sobre o medo de errar. E infelizmente ou felizmente, aqueles que têm a coragem de pensar, quebrar a caixa, pensar, aí estou me apropriando dos seus termos, hein? Pensar fora, quebrar a caixa, se construir, tomar uma ação, testar, se der certo, muitas vezes é esse cara que vai ter
todo o sucesso da vida, né? É o que quebra o ciclo. Exatamente. E se deu errado, por que deu errado? O que que eu devo repetir ou não repetir? Exato. Porque o erro, ele é fundamental também. Concordo. Existe alguma pergunta na nossa conversa que você gostaria que eu tivesse feito e que eu não fiz? Olha, eu acredito que não, Gabs. Eu queria entender só mais um pouco você Aham. também como do lado de publisher. Como você enxerga também o futuro? Como eu enxergo o futuro? Exatamente. Com Cara, agências, com marcas e como publisher também. aham. Ó, do ponto de vista de um veículo, o que eu observo que impacta diretamente o meu mercado é privacidade. Então, esse eu acho que é um outro assunto. A gente falou muito sobre GenAI, que é uma coisa que está impactando todos os mercados, não só digital, tem indústria, tem tudo. Mas no que tange o tipo de serviço que eu presto, privacidade de dados. E aí a gente tem, por exemplo, o fim dos third-party cookies, várias coisas acontecendo. Então, o caminho que eu vejo para o futuro é uma conversa muito mais detalhada sobre isso. Porque quando a gente entrou no mercado com a Blue, eu estou no mercado, Gabriel, não com a Blue, desde 2015, com a Blue desde 2018. Então, lá atrás, pouco se falava sobre cookie. Você podia usar cookie para um monte de coisa, tanto que a gente teve uma ascensão gigante de empresas pilantras que pegava dado pra caramba, vendia essas bases no mercado negro, a galera ficava bilionária e desaparecia do mundo. A gente teve essa ascensão. E aí olharam para isso e falaram, olha, tem um ponto delicado aqui, vamos olhar mais com carinho para isso aqui. Não é uma terra sem lei, a gente precisa de certa forma criar alguns padrões. Então, o futuro do mercado como veículo, eu vejo um maior conhecimento por parte dos usuários em utilização desse ambiente. E isso proporciona com que nós, como veículos, tenhamos também que nos posicionar dentro desse cenário. Então, no que tange tecnologia, a gente tem que adaptar a tecnologia para trabalhar num futuro sem cookie. Essa tecnologia ainda para todas as empresas não está 100% pronta. A Blue, por exemplo, eu consigo fazer uma impressão usando a audiência protegida do Google, por exemplo, qual eu não coleto cookie, mas faço a impressão. Isso já funciona. Só que a gente não tem a mesma granularidade de dados que eu tenho aplicado ao retargeting com cookie, porque é o cookie hoje que me permite ter detalhes de comportamento e poder, por exemplo, mostrar um pullover branco para você de tamanho P. Então tem todos esses detalhes que a gente ainda está aprendendo com o mercado. Então, falando sobre veículo, eu vejo um futuro mais aplicado onde usuários vão ter mais conhecimento sobre o universo que eles navegam. E isso as próprias marcas também estão trazendo em suas comunicações, porque dá o sentimento para a pessoa de que ela está segura, né? Então, eu acho que é um caminho mais voltado a um comportamento geral da população, voltado para preocupações socioambientais. Então, acho que é toda uma movimentação generalizada de todos os mercados e em cada área específica tem o seu impacto. Então, como veículo, é isso que eu enxergo. Dentro do que eu atuo, também tem uma ascensão muito grande de IA generativa, por exemplo, não necessariamente generativa, mas IA, porque o que eu faço hoje são otimizações de conta. Então, eu crio campanhas dentro da minha DSP, e aí, para quem não conhece, cria esse DSP, imagina ali um painel de controle onde você coloca um banner para aparecer num site. Vamos reduzir e simplificar dessa maneira. A gente vai ter cada vez mais, assim como você comentou, a presença de nós termos que colocar essas IAs dentro do negócio para que eu opere menos e pense mais. É a mesma realidade. Assim como você tem isso tanto por parte das plataformas, a gente é dono de uma dessas plataformas a qual vocês rodam, então a gente precisa trazer essa realidade para a gente também. Então é um futuro qual nós sejamos mais estratégicos até para vocês, com que a gente consiga trazer mais insights, mais dados relevantes e que vocês podem pegar esses dados para aplicar talvez em outras frentes que vocês estão fazendo, numa troca colaborativa, que eu acho que aí é um futuro, ainda é um omnichannel mais ainda ampliado, né? Então eu vejo que o nosso mercado está indo para esse caminho. Não sei se eu respondi a pergunta do jeito que você gostaria, mas tentei ser bem didático na minha forma de olhar para isso. Perfeito. Eu tô bem próximo do time da Blue, então eu tô vendo a aplicação, a evolução de vocês em relação à tecnologia, assim, incrível. Inclusive, vocês são um dos principais parceiros
da Corebis justamente por isso. Poxa, obrigado por esse feedback, cara. Ó, gente, não foi combinado, viu? Obrigado de coração, cara. E bom, queria terminar a nossa conversa com uma solicitação que eu peço pra todo mundo, que é pra você deixar um conselho pra quem tá assistindo a gente. Pode ser um livro que você leu que mudou sua vida, um conselho que alguém tenha te dado e isso tenha mudado sua vida, ou que você empreenda e traga o seu conhecimento como conselho pra galera. Olha, como conselho, é uma única palavra: questione. Boa. Assim, questione tudo. Que você só vai crescer, você só faz negócio crescer, você só cresce como pessoa, como profissional, em tudo, em qualquer área, se você questionar. Perfeito. Então, eu acho que a palavra dos próximos anos, eu acho que vai ser justamente essa. E que eu acho que é uma coisa extremamente necessária, né? O desenvolvimento do senso crítico, que eu vejo que talvez ali nessa nova geração tenha se perdido um pouco, e aí agora vai ser talvez um choque para eles se adaptarem, porque eles vão ter que desenvolver isso até para lidar com as próprias IAs, porque a IA, por mais que ela seja generativa, ela não pensa sozinha, ela vai partir por meio de prompts. Se você não sabe dar o comando certo, você não vai ter o retorno correto. Exatamente. Então eu acho que é tudo ligado. Eu vejo hoje muito uma visão de que estamos sempre certo, é assim que funciona, é desse jeito. E eu adoro quando me respondem depende. Porque sempre depende de alguma coisa, de vários fatores. Uhum. De uma coisa ou de várias coisas. Então é se questionar. Nunca deu 100% certo. Sempre tem alguma coisa que depende. Então acho que é justamente isso, questione. A gente está descobrindo cada vez mais que as ciências não são exatas, né? Existem variáveis que a gente ainda não levou em consideração e que o resultado da equação vai mudar. Sim. Boa. Bom, Ale, quero agradecer imensamente a conversa que a gente teve, porque foi muito legal conhecer mais sobre você. Eu, particularmente, não te conhecia tanto e saber tudo isso que você passou, acho super legal. Você trouxe assuntos extremamente importantes e uma visão sua do mercado que eu acho extremamente relevante também e que eu, honestamente, espero que a galera tenha aprendido com você assim como eu aprendi. Eu agradeço super pelo papo, Gabs. Foi incrível estar aqui. Obrigado, cara. Bom, pessoal, para vocês que ficaram até o final, quero agradecer como sempre e dizer que se a nossa conversa somou um pouquinho no conhecimento de vocês, a gente já se dá por satisfeito, porque o grande objetivo disso aqui é auxiliar você a talvez ter uma carreira mais promissora ou se coçar para que você possa tomar atitudes e mudar sua vida. Então, um disclaimer final, a gente faz as gravações do Blue Space. Então, se vocês querem ter essa infraestrutura toda aqui que a gente bateu esse papo para você, a gente está aqui para te atender. Não sei se você tem dificuldade em iniciar seu projeto, mas a gente consegue te ajudar na concepção do projeto, criação do projeto, ongoing do projeto, tudo que você precisa. A gente tem infraestrutura e a galera para fazer o negócio funcionar. O contato vai estar com o QR Code na tela na descrição do vídeo. Obrigado, Ale. Obrigado, Pedrão. E ficamos por aqui.